Vida em Carreira, com Alexandra Grassini. Eu tenho muita dificuldade de conviver com as pessoas, seja no trabalho, seja numa sociedade. Você já escutou esse tipo de reclamação? A arte de conviver. Sim, conviver é uma arte. E esse é o tema da nossa coluna de hoje, da coluna Vida e Carreira. Eu sou Alexandra Grassini e fica aqui com a gente. Vamos tentar entender um pouco melhor quais são as regras do bom conviver. É lógico que a empatia, a colaboração são muito importantes. Você tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, entender se ela está num dia ruim de trabalho ou se é um comportamento natural do dia a dia que ela tem, né? Porque o hábito é uma ação que se repete. Então, às vezes a pessoa ela está provocando nos outros certas reações e ela nem percebe. E eu estava escutando o Alex Atala, que é um grande chefe de cozinha, contando um pouco da história de vida dele, e eu percebi como se encaixa nesse tema de conviver. E ele diz que quando ele viveu na Europa, ele viveu em vários países, ele foi percebendo as diferenças do código de conduta. Eu achei tão interessante esse termo, código de conduta. E, afinal, o que isso significa? Quando ele começa a explicar um pouco mais, ele diz que ele viveu em alguns países diferentes, frequentou e trabalhou em restaurantes diferentes e que cada um tinha um código de cultura, de comportamento. Trabalhar na Bélgica, por exemplo, era totalmente diferente de trabalhar na França, de ser um chefe de cozinha da França. Então, ele vai contando ao longo da vida dele como essa arte de conviver com as pessoas, as amizades que ele foi fazendo e também os limites que ele foi colocando foram importantes para ele ir construindo relações de sucesso, relações de amizade, não só profissionais, como relações no dia a dia da vida dele. E aí ele vai contando como foi se estabelecendo essa arte de conviver em diferentes papéis. Ele como trabalhador, ele no papel de empresário, ele no papel de sócio, no papel de amigo das rodas sociais que ele foi construindo e como todos esses papéis tinham limites entre si. E como é desafiador, muitas vezes numa sociedade, é desafiador você conseguir separar, né, essa convivência do que é ser sócio e do que é ser amigo, por exemplo. Eu percebo que quando eu trabalho com uma pessoa e que eu estou em vários ambientes diferentes com ela e com vários papéis diferentes, tem uma pessoa na minha vida, por exemplo, que eu tenho uma relação de parceria, de trabalho, tenho uma relação de amiga, nós somos voluntárias no mesmo projeto social, também somos voluntárias numa casa espírita e é muito importante olhar como é que esses papéis são distintos para um não ir atropelando o outro, digamos assim. Então a arte de conviver, você ter empatia, entender o momento de vida que o outro está passando, saber sim colocar limite, respeito para uma boa convivência. E isso acaba sim gerando bons resultados para a sua vida, para a sua convivência. E aí você vai percebendo como em cada momento da sua vida pessoas vão passando com as quais você vai aprendendo e às vezes elas chegam, vão embora, às vezes elas permanecem no seu hall de amizades, de sociedade e você vai ali construindo relações fortes e duradouras. A arte de conviver. Como é que você tem lidado com esse tema? Um beijo e eu aguardo você no próximo programa da coluna Vida e Carreira.